A graça e a paz, amados. Vamos fazer um pequeno estudo que está em Apocalipse 3, versículo 14 a 22, daquilo que Jesus fala especialmente à igreja de Laodiceia. Ao anjo em Laodiceia escreve: assim declara o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o soberano da criação de Deus. Conheço as tuas obras, sei que não és frio nem quente. Antes fosse frio ou quente. E por este motivo, porque és morno, não és frio nem quente, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. E ainda dizes: estou rico, conquistei muitas riquezas e não preciso de mais nada. Contudo, não reconheces que és miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que estás nu? Portanto, ofereço este conselho: adquire de mim ouro refinado no fogo, a fim de que te enriqueças, roupas brancas para que possa cobrir a tua vergonhosa nudez, e compra o melhor colírio para que, ao ungir os teus olhos, possa enxergar claramente. Eu repreendo e corrijo a todos quantos amo. Sê, pois, diligente e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele, e ele comigo. Ao vencedor, eu lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Aquele que tem ouvidos, compreenda o que o Espírito revela às igrejas. Amém? Amados, o Vale de Lico, na Ásia Menor, tinha 3 cidades principais: Colossos, conhecida pelas suas fontes de água fria, e Herápolis, conhecida por suas fontes de águas termais, e Laodiceia, conhecida nesta carta por ser uma igreja morna, que causou enjoo no seu Senhor, Cristo Jesus. Antigamente, a água de Laodiceia vinha através de arqueodutos das fontes termais de Herápolis. Até chegar em Laodiceia, a água ficava morna. Durante essa viagem, mudava sua temperatura. A qualidade dela não era boa, e a cidade ganhou a reputação de ter água não potável. As águas termais de Herápolis ajudavam no tratamento de alguns problemas de saúde. As águas frias da cidade próxima, Colossos, eram boas para se beber, mas as águas mornas que chegavam em Laodiceia basicamente serviam para limpeza, lavar roupas, animais e outros fins, mas ao serem ingeridas pelos seres humanos, costumavam dar ânsia de vômito. Laodiceia situava-se em um ponto estratégico de rota de comércio, no cruzamento de estradas principais ali da Ásia Menor, onde hoje está a Turquia. Era conhecida como um centro bancário, com grande pujança financeira, e a região tinha também uma indústria têxtil, que produzia tecidos, alguns de lã preta, uma lã especial que eles tinham, só eles que tinham, e eles exportavam para várias outras cidades, outros países também. Na área de saúde, produzia um tipo de colírio que se tornou famoso para os olhos. Tinha essa parte medicinal também. Jesus expressa o seu conhecimento íntimo sobre a igreja em Laodiceia, pois ele é aquele que anda no meio dos candeeiros das igrejas, como está referido em Apocalipse 1, 13 também, versículo capítulo 20, capítulo 2 e 1 também. Jesus olhou para a igreja de Laodiceia, que estava contente no seu estado de autossuficiência e falsa confiança, e sentiu vontade de expulsá-la da sua presença ao dizer que o seu estado morno espiritual lhes trazia vontade de vomitar. O orgulho dos discípulos de Laodiceia os cegou ao ponto de não enxergarem os seus problemas. Eles se achavam ricos, poderosos, independentes, mas Jesus viu o estado real de uma igreja fraca, cega e infrutífera. A cidade de Laodiceia sofreu um terremoto no ano 60 e foi reedificada
com recursos próprios, sem auxílio do governo romano. Eles disseram que não precisavam. Parece que a igreja sentia a mesma atitude de autossuficiência, perigosíssima num rebanho de ovelhas que precisa da direção e cuidado do seu bom pastor. Numa cidade conhecida por tratamentos de olhos, a igreja se tornou cega e não procurou o tratamento do grande médico. Precisavam da humildade dos publicanos e pecadores, que é citada em Lucas 5, 31 e 32. Apesar de tudo isso, Jesus não a desprezou. Ao contrário, ofereceu conselho para guiá-la de volta à comunhão íntima com ele. Sugeriu 3 coisas necessárias para a igreja. Número 1, comprar de Cristo ouro refinado. A verdadeira riqueza é a espiritual e vem exclusivamente de Deus. Ele oferece o ouro puro, refinado pelo fogo. Riquezas que não se deterioram nem se corrompem com o tempo. Número 2, comprar do Senhor vestiduras brancas. É Cristo quem lava os nossos pecados e nos veste de pureza e de atos de justiça. E número 3, comprar de Jesus colírio para os olhos. Somente Jesus pode curar a cegueira espiritual que aflige os orgulhosos e autossuficientes. É o mesmo problema de qualquer um que esquece da importância do sacrifício de Jesus e começa a confiar em si mesmo. Jesus oferece ajuda gratuita, com um preço zero, como está escrito em Isaías 55, versículo 1. Ó vós, todos os que tendes sede, vinde às águas, e os que não tendes dinheiro, vinde, comprai, e comeis sim. Vinde, comprai sem dinheiro e sem preço vinho e leite. Amém? A solução ao problema dos discípulos em Laodiceia não seria meramente algumas mudanças externas. Precisavam abrir mão do seu orgulho para se arrependerem. Eis que estou à porta e bato. Está escrito em Apocalipse 3:7. Jesus pôs uma porta aberta diante de uma outra igreja, localizada numa cidade vizinha chamada Filadélfia. Esse era o nome da igreja. Mas a igreja de Laodiceia, ele colocou, a própria igreja, colocou uma porta fechada, fechou a porta diante de Jesus. Mas mesmo assim, ele bate. Mas não força, ele não empurra, nem arromba, nem tampouco usa uma chave mestra para poder entrar, nem dos seus poderes, que ele poderia simplesmente passar pela parede. Ele chama, mas depende dos ouvintes atender a voz dele. Jesus não invade o recinto, ele age como um cavalheiro. Jesus oferece a salvação a todos, mas cada pessoa toma sua própria decisão. Esta porta representa o nosso coração, o nosso livre-arbítrio, o nosso direito de decisão. Ele diz: se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Quando alguém abre a porta, ele entra na casa para ter comunhão frente a frente, olho a olho. Não há privilégio maior do que a bênção de cear com o Rei dos Reis, a bênção de cear com o Salvador. Os vencedores são os corajosos que enxergam a sua triste situação espiritual e, sem condições de resolver por si mesmo, aceitam a ajuda que está sendo oferecida pelo Rei. Sem orgulho, terão o privilégio de reinar com Cristo. Tal honra não seria para os autossuficientes, mas para os humildes e obedientes. Somente os obedientes serão exaltados com Cristo. Jesus bate e chama, caso o homem ouvir e atender a sua voz, o seu chamado. Em Lucas 5, 31 a 32, está escrito: Jesus, respondendo, disse-lhes: não necessitam de médico os que estão sãos, mas sim os que estão enfermos. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. A decisão do seu futuro eterno está nas suas mãos. Se arrependa. Você decide. Use colírio celeste.
abra os olhos e abra a porta do seu coração para Jesus hoje mesmo. E você será um vencedor por toda a eternidade. Seja um vencedor. Decida por Jesus. Deus te abençoe. Em nome de Jesus.